Olá pessoal, aqui é o professor Alanhoso e hoje eu quero conversar com você que se prepara para os concursos públicos da área de defensorias públicas, ou seja, você que quer se tornar defensor público ou então defensora pública. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alanhoso, eu sou defensor público do estado de Goiás e professor de Estratégia e Carreira Jurídica das disciplinas de Direito Penal e de Direito Processual Penal, além de coordenar a área de defensorias públicas, sou coordenador pedagógico dos cursos para defensorias públicas. E por que o tema é tão importante para você que vem se preparando para a área? Falaremos sobre a essência da defensoria pública. O tema da nossa aula é a Defensoria Pública como expressão e instrumento do regime democrático. Essa incumbência, digamos assim, está lá na Constituição Federal. E você pode muitas vezes se questionar o que isso significa. O que é expressão e instrumento do regime democrático? E é exatamente esse o objeto da nossa aula. É exatamente sobre isso que nós falaremos. É um tema tão importante, que a probabilidade de você ser questionado sobre ele em algum momento dos seus concursos públicos sobre defensoria pública é certa. Ou seja, certeza de que em algum momento você vai ser questionado ou questionado. E eu digo mais, é bem provável que isso venha em fases avançadas da defensoria pública, como por exemplo, a fase oral ou até mesmo um questionamento, uma dissertação ou uma discursiva na segunda fase, na fase escrita. Então você necessariamente precisa compreender esse conceito e o que isso significa. E mais, né? Não adianta ser defensor ou ser defensora pública sem compreender a essência da instituição. E isso, vocês sabem que não está à toa na Constituição Federal. Tem uma razão de ser, existe uma razão de existir. Essa incumbência constitucional à Defensoria Pública está aqui no artigo 134, que está na tela para vocês. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados na forma do artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal. Mas vejam, ali as diversas incumbências, orientação jurídica, promoção dos direitos humanos, defesa judicial e extrajudicial, direitos individuais e coletivos, está aí no seu dia a dia de aprendizado. Mas a expressão e o instrumento do regime democrático. Por que isso está na Constituição Federal? Às vezes você pode até olhar e pensar assim, se tirar isso não muda nada em termos de função e de incumbência da Defensoria Pública. Lê do engano, porque aqui está a essência da instituição. Primeiro porque, historicamente, a Defensoria Pública ela já tem essa relação com o regime democrático. Ela se expressa com o regime democrático. E isso, na história da assistência jurídica e da assistência judiciária, a gente sabe que as constituições democráticas, todas elas previram essa forma de assistência. Por outro lado, as constituições não democráticas, as constituições impostas, elas retiraram essa previsão. E mais, a Defensoria Pública surge somente na Constituição de 88, que é com a retomada da democracia, ou seja, está diretamente atrelada a uma ideia de Estado Democrático de Direito. E esse Estado Democrático de Direito ele é intrinsecamente relacionado com a ideia de acesso à justiça. O Estado Democrático de Direito, sabemos que é o quê? Soberania popular, mais respeito aos direitos fundamentais. Soberania popular, por exemplo, o direito ao voto, o direito de ser votado, o direito de verem seus representantes aqueles que espelham seus ideais, criam as normativas, votam e decidem com base, pelo menos na teoria, dos seus interesses, porque vocês os elegeram. E o acesso à justiça é um dos pilares desse Estado Democrático de Direito. Se você tem um Estado Democrático de Direito como algo que tem como essência o respeito aos direitos fundamentais, o acesso à justiça precisa existir para que esses direitos fundamentais sejam respeitados. Algumas pessoas conseguem ter esse acesso à justiça com muita facilidade. Outras pessoas, ditas vulneráveis, ou melhor, grupos vulnerabilizados, têm uma dificuldade maior. E aí é que surge a Defensoria Pública. Vamos falar primeiramente, então, como a Defensoria Pública como expressão do regime democrático. Essa defensoria pública como expressão do regime democrático, ela se expressa como um verdadeiro reflexo da materialização dos princípios democráticos.
Vejam que a Defensoria Pública garante a dignidade da pessoa humana nas mais diversas vertentes. A história da Defensoria Pública, já citei no início do vídeo, está intrinsecamente ligada à ideia de democracia. O acesso à justiça é uma dessas expressões do regime democrático. É um direito fundamental, é um direito que deve ser garantido a todas as pessoas indistintamente. E a Defensoria Pública, como expressão do regime democrático, ela tem como missão maior não só a promoção dos direitos humanos, mas a tutela dos direitos dos grupos vulnerabilizados. Podemos dizer, inclusive, então, que a Defensoria Pública tem por mister constitucional a tutela das vulnerabilidades. Isso, então, é uma expressão desse regime democrático. Mas o que seria, então, um instrumento? Um instrumento, praticamente, é a consequência dessa expressão na medida em que a Defensoria Pública garante o acesso à justiça, instrumentaliza direitos, instrumentaliza o próprio acesso à justiça em sua essência. Você já deve ter ouvido falar, e se não, ouça agora. O defensor público é um agente político de transformação da realidade social. A Defensoria Pública é um instrumento de transformação da realidade social. Ela é uma instituição que tem por verdadeiramente a função de garantir um verdadeiro equilíbrio entre a existência, por um lado, e a garantia desses direitos. A Defensoria Pública, como instrumento do regime democrático, então, é uma verdadeira ponte de acesso aos direitos fundamentais. Se você elege o seu político lá pela sua soberania popular, você tem no seu político, no seu representante, aquele que cria os seus direitos, cria as suas normas, garante os seus direitos na lei, perante a lei. Porém, você precisa de uma ponte de acesso a esse direito quando esse direito não é respeitado. E a Defensoria Pública surge como essa ponte de acesso a esses grupos que não têm meios próprios de garanti-los, seja por uma insuficiência econômica, que é a função clássica, tradicional da Defensoria Pública, seja por alguma outra forma de vulnerabilidade. Pode ser uma vulnerabilidade em razão, por exemplo, de uma deficiência, as pessoas com deficiência. Pode ser uma vulnerabilidade etária, as pessoas idosas. Pode ser uma vulnerabilidade ligada ao racismo, vítimas de racismo. Pode ser uma vulnerabilidade ligada ali à violência doméstica, mulheres que sofrem quaisquer tipos de violência. E uma etária para as crianças e os adolescentes, crianças em situação de risco, adolescentes em situação de risco, são formas do Estado, por meio da Defensoria Pública, garantir a todos esses grupos, exemplificativamente, eu trouxe esses grupos meramente de forma exemplificativa, esse verdadeiro acesso à justiça. Se ela garante, ela é uma ponte. Se ela é uma ponte, se ela é uma forma de se garantir, de se instrumentalizar, ela também é um instrumento desse regime democrático. Vejam, portanto, então, que interessante que é essa incumbência, essa função da Defensoria Pública, na medida, então, que é uma instituição constitucionalmente encarregada de ser essa ponte, de ser essa garantia de acesso. Claro que aqui nesses poucos minutos nós resumimos, podemos avançar muito mais com esse conteúdo numa aula oportunamente. Falando em oportunamente, falo em oportunidade, chamo você agora, antes da gente finalizar, para o maior Black Friday de carreira jurídica, de concursos públicos, que terá nesse ano, no maior da história, melhor dizendo, que vai acontecer no próximo dia 28 de outubro, às 19 horas. Portanto, então, no dia 28 de outubro, às 19 horas, a Estratégia fará a maior Black Friday de todos os tempos. Peço então para você se inscrever no link que está em algum lugar aí no vídeo, provavelmente na descrição do nosso vídeo ou no nosso chat, e não perca a oportunidade de adquirir os nossos produtos por um valor histórico e inédito. É isso, gente. Agradeço imensamente a oportunidade aqui de contribuir um pouquinho com o conhecimento de vocês. Não se esqueçam aí de deixar o like no nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal caso você não seja inscrito, interagir conosco, deixar a sua mensagem ali no chat e convido você a assistir às nossas aulas e ser aluno do Estratégia Carreira Jurídica. Reforçando aqui, dia 28 de outubro, às 19 horas, você tem um encontro marcado com a gente. Não perca, vai ser imperdível e inédito. Beijos, abraços e até a próxima.